Olá, Shalom, seja bem-vindo ao canal Escatologia Fácil. Eu sou Israel e é um prazer muito grande ter você aqui comigo. Nós vamos falar agora sobre Eu vejo Jesus nas madeiras e nos metais do tabernáculo. Nos acompanhe. É incrível quando a gente começa a estudar a Bíblia. Nós começamos a ver coisas lindas e perfeitas da revelação do próprio Senhor Deus, que Ele trouxe nas Escrituras em momentos, em detalhes muito especiais. O tabernáculo, um lugar sensacional, um lugar fantástico, um lugar que traz uma informação muito linda a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que o tabernáculo carrega uma série de informações especiais sobre Jesus, que são os tecidos, né? Os tecidos que falam, os tecidos que relembram, que apontam até mesmo para as roupas que Jesus vestiu no dia da sua morte. E agora nós vamos encontrar Jesus também no tabernáculo, em outros lugares, em outras figuras que o Senhor colocou ali no tabernáculo. Nós vamos começar então lendo o livro de Êxodo, no capítulo de número 25. Nos acompanhe. E diz assim a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino e pelos de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para os óleos de unção, e incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engate, pedras de estola sacerdotal para o peitoral, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, assim os farei. Eu quero que você observe aqui uma palavra tão linda do Senhor. Ele está dizendo: eu quero morar no meio do povo, eu quero estar entre vocês, eu quero estar ao lado de vocês. E essa é a lição primeira que o Senhor nos dá. O tabernáculo é um projeto que vem do céu. E se é um projeto que vem do céu, então o Senhor agora vai estar dando a esse projeto as cores e as figuras que apontam para o céu. E qual é a maior intenção do Deus eterno? Primeiro, mostrar o seu poder, a sua unicidade, mostrar que Ele é o único Deus de Israel também, revelar-se ao povo e mostrar que Ele tem interesse por aqueles que se interessam por Ele. Mas qual seria o segundo grande objetivo do Senhor em tudo isso? Revelar a profecia sobre Jesus Cristo, a missão do Messias, o trabalho do Messias, que está totalmente ligado ao templo, que lá na frente será reconhecido como os homens que temem ao Senhor. E o Senhor já não habita mais em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em nós, que somos obras de suas mãos, feitos conforme a sua imagem e semelhança. Então nós temos agora o Senhor declarando algo precioso. Ele determina o que deve ser levado para o tabernáculo como oferta. Você percebe isso? O Senhor não disse: tragam ofertas de qualquer jeito, o que você tiver já me serve. Não, Ele determina, Ele declara, Ele aponta qual é o tipo de oferta que Ele deseja receber do seu povo. E o seu povo traz ofertas para serem produzidos, materiais para serem colocados no templo. Então nós vamos agora começar a ver e a interpretar cada um desses materiais e como eles se aplicam à pessoa do Messias e como eles falam do Messias. Antes, eu quero caminhar com você em uma jornada aqui, vendo o tabernáculo e vendo os lugares do tabernáculo. Você está vendo agora uma imagem fixa que está apresentando o tabernáculo com suas cortinas exteriores que fecham o átrio, chamado átrio dos gentios, ou o átrio da consagração, ou lugar do sacrifício, chamado também de átrio exterior. Então nós vamos agora ver essa imagem, e você está vendo que existem estacas, e nós vamos falar para vocês daqui a pouco como essas estacas estão relacionadas ao Messias. Nós vamos trazer toda a especificação. E caminhando para dentro do tabernáculo, nós vamos ver outras coisas lindas e especiais,
Como, por exemplo, nós caminhando agora encontraremos o altar de sacrifício, que tem uma simbologia muito forte, pessoal. E nós encontramos também a mesa da separação, onde se imolava o cordeiro e onde se dividia as partes que eram dadas ao Senhor, as partes que eram holocausto, serviço queimado ao Senhor, sacrifício queimado ao Senhor, e outras partes eram dadas por sustento do sacerdote, e ainda uma pequena parte era dada para aquele que está ofertando o cordeiro como pedido de sacrifício por expiação dos seus pecados. Também ele recebia alguma coisa. Você sabe que o nosso Deus fazia isso? Ele determinava que aquele sacrifício fosse dividido em partes e que as pessoas deveriam então participar de uma dessas partes. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que os nossos sacrifícios, as nossas ofertas de amor, são vistas por Deus com olhos de tanto amor e de tanto carinho por nós, que Ele retribui a nós imediatamente aquilo que nós sacrificamos. Então, uma parte do sacrifício era dada ao sacerdote como salário do seu dia, outra parte do sacrifício era colocado para ser queimado no altar como sacrifício queimado, holocausto é o nome que se dá, e também nós temos os outros elementos que eram separados e queimados fora do arraial, porque eram considerados impuros. Nós temos então 3 objetivos, 3 propostas para o sacrifício, e ainda há uma 4ª proposta: aquele que levou, coma também. Fazendo aqui um parênteses, nós podemos entender que o Senhor também está dizendo sobre ofertas e dízimos. Ele está dizendo, olha, a oferta e o dízimo de alguma forma vão voltar para você. Você vai ver isso voltando para você de alguma maneira. Ou trabalhos muito especiais, lindos, são feitos na igreja, ou de uma maneira bem direta, o dinheiro acaba voltando para você. Veja que o Senhor está preocupado com cada um de nós em fazer e oferecer um culto de amor e de misericórdia. O Senhor então está falando no ato exterior. As 60 estacas que seguram a cortina, como você pode ver agora, são 60, porque 60 é múltiplo de 6, e isso na Bíblia, na Torá, representa o homem, a humanidade perfeita no caso de Jesus Cristo. E quem vai mostrar Jesus como um homem perfeito é Mateus. O Evangelho de Mateus vai apresentar Jesus como um homem perfeito. Mas já nós vamos ver também como os evangelhos estão ligados a tudo que nós estamos vendo nessa imagem. Não é sensacional quando nós estudamos a Bíblia, gente? Porque, olha, você acabou de ver o tabernáculo e uma vista em 4D de toda essa estrutura fenomenal. O tabernáculo é a representatividade do próprio Deus na terra. É o lugar onde ele se manifesta, mas é também o lugar onde ele se revela. E ele tem como objetivo revelar o seu Filho para cada um de nós. Então o Messias está ali revelado, apresentado em cada parte do tabernáculo. Eu quero reler com você agora Êxodo capítulo 25, e vamos ler agora o que o Senhor está dizendo a Moisés. O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel que me traga as suas ofertas, aceite as contribuições de todos cujo coração se dispuser a doar. E o pedido de Deus inclui os seguintes elementos: ouro, prata e bronze. Agora nós temos uma revelação linda do Senhor nesses elementos, porque o elemento ouro vai falar da realeza do tabernáculo. O tabernáculo é um lugar real, é um lugar importante, é um lugar que vai trabalhar a glória do Deus que é eterno e reina sobre todas as coisas. Em Isaías capítulo de número 6, o profeta Isaías vê o Senhor descendo nos céus, dos céus sobre ele. E ele começa a perceber que o Senhor vai encher o templo. E alguma coisa linda vem de Isaías capítulo 6, que eu quero ler agora com você. Acompanhe comigo Isaías 6, a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Eu agora preciso falar com você sobre 2 questões. A visão de Isaías e também a questão das palavras que estão contidas aqui. Nós encontramos aqui a palavra, a cauda do seu manto enchia o templo. Há outras versões que diz, o seu séquito enchia o templo. E há outras que diz, as suas vestes enchiam o templo. Essas são coisas espetaculares, estão sendo reveladas aqui, coisas lindas do coração de Deus. Então veja, quando aparece a cauda e o seu manto enchia o templo, nós vamos entender que outras versões vão usar outras palavras, como por exemplo, o seu séquito.
Então nós vamos ver agora algo muito interessante. O campo semântico da palavra cauda, que aparece aqui, cauda do seu manto enchia o templo. A outra versão que diz, as vestes do Senhor encheu o templo. E outras, como eu disse, o séquito do Senhor encheu o templo. Deixa eu explicar isso para vocês. A palavra hebraica, ela aceita todas essas palavras. Está no campo semântico da palavra. Ela aceita, ela concorda com todas essas palavras. Mas veja com atenção agora o que nós podemos enxergar nessa história. Nós enxergamos nessa história que o Senhor está falando da sua comitiva. O séquito é a comitiva do Deus eterno, que está descendo com ele, e somente a comitiva. Há algo muito importante para você aprender aqui, que é o fato de que a comitiva, aqueles que acompanham um rei, são apenas um pequeno pedaço do seu palácio que está visitando algum lugar. Todos os reis levavam consigo uma comitiva real, que é chamada de séquito, e que aqui na tradução aparece como cauda do vestido, ou manto do Senhor, ou suas vestes. É porque o número dos anjos que acompanham o Senhor, que descem ali diante de Isaías, é um número tão grande, tão expressivo, que eles formam uma espécie de vestido ou manto que está sobre aquele que reina. Eles veem o trono do Senhor em um alto e sublime lugar, e naquele lugar tão distante daquela realidade que eles estão vivendo. Agora o profeta Isaías vê o Senhor descendo com a sua comitiva. Gente, apenas a sua comitiva, que são as pessoas importantes no seu reino. E ele desce ali com um número tão grande, tão expressivo, que ainda no alto e sublime lugar, ou seja, em algum lugar distante no céu, ele já vê o séquito acompanhando o Cristo, acompanhando o Senhor e enchendo todo o templo. Isso é lindo e maravilhoso. E alguma coisa muito linda também acontece aqui agora, porque a palavra do Senhor vai dizer que os umbrais se moviam, as alvenarias, as pedras do templo se moviam. É como se o Senhor, ao entrar, todas as coisas buscassem prestar a Ele reverência. Isso não é sensacional? Isso não é lindo? Não é parte apenas de um Deus poderoso como o nosso Deus? Pois então o Senhor continua dizendo que ele vai chegando, e então o profeta cai como morto. Isso é muito comum também nas visões antes e depois de Isaías, e também na visão de Daniel. Nós vamos encontrar essa mesma referência sobre o medo levando os servos do Senhor até o chão, caindo como mortos. Eu quero que você acompanhe comigo agora a leitura de Hebreus capítulo 8, no verso 5, que diz assim: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então veja, o que o Senhor está mostrando a Moisés, o tabernáculo, é uma figura das coisas espirituais. As coisas que estão presentes, os detalhes, os objetos, os metais que estão presentes no tabernáculo, são sombra das coisas espirituais. Ou seja, o Senhor está trazendo uma representatividade bem ligada à imagem real. Ele está trazendo algo que representa o reino, mas que representa de maneira muito positiva. Então veja, é o céu replicado em forma de figura, em forma de algo visível, para representar de maneira correta aquilo que é a presença do Deus Altíssimo. Continuando então o nosso entendimento, o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, apresenta coisas que são sombra das coisas do Novo Testamento. E também nós olhamos a revelação do Senhor. Em cada detalhe do tabernáculo mostra que o tabernáculo é como algo que é a sombra daquilo que está no mundo espiritual, na presença do Deus exatamente. Então veja, o Senhor está mostrando uma réplica da sua morada eterna. Quando nós entramos então na palavra do Senhor, no Apocalipse, que diz assim, que o Senhor então nos levará à sua casa. Quando nós olhamos então o Senhor preparando lugar para nós, e quando no Apocalipse desce sobre Jerusalém, a Nova Jerusalém, o modelo é o exato modelo do templo, e aqui o exato modelo do tabernáculo, que vai se tornar templo. E isso é maravilhoso. O céu trouxe um pedaço da revelação visível para a terra, e uma parte onde o Senhor se faz presente nessa terra. Vamos agora para a análise de cada elemento que está ali diante do Senhor, naquela réplica do céu, naquela representatividade do céu. Me acompanhe. O que você vê agora é o ouro.
Ouro foi o primeiro pedido de Deus ao povo de Israel. O primeiro pedido de Deus ao povo de Israel foi ouro. E ouro significa, na palavra do Senhor, realeza, algo que pertence à realeza. Então, quando nós olhamos agora para o tabernáculo, olha aí de novo a imagem do tabernáculo. Essa imagem de tabernáculo está falando de um lugar, de um trono que se parece com este lugar. E este trono, então, está nos céus, é espiritual, mas a representatividade dele cai muito bem, perfeitamente, no livro do Êxodo, na revelação do tabernáculo. Ouro, então, que está presente no tabernáculo é para lembrar a realeza daquele que está sendo revelado. E quem está sendo revelado diz respeito a todos os propósitos daquele lugar. Qual era o principal propósito do tabernáculo? Fazer culto e sacrifício a Deus. Então, se aquele lugar está falando do Senhor Deus eterno, então aquele lugar é um lugar de sacrifício, é um lugar de rendição, é um lugar de recompensa, mas é também um lugar onde o Senhor é revelado como uma pessoa real, é o sinal da realeza. Amém? Agora nós encontramos um outro elemento, que é a prata. E a prata vai representar o que exatamente? A prata representa a redenção. Então veja, redenção é o que a prata representa. O terceiro elemento que o Senhor pede como oferta é o bronze. E o bronze vem em quantidade muito maior do que as outras duas, porque nós estamos falando de metais preciosos e aqui esse é o menos precioso. E o bronze no tabernáculo simboliza o sofrimento daquele que o tabernáculo está revelando. E quem é que o tabernáculo está revelando, pessoal? Ele está revelando Yeshua. Então nós estamos vendo aqui o sinal que o Senhor está apontando para o tabernáculo e para o povo de Israel, como também para a igreja e como também para Jacó. Meu querido, meu amado irmão e irmã, agora acompanhe comigo as imagens que vêm a seguir. Esse é o tabernáculo que está em Timna Park, em Israel, no deserto, próximo a Jericó, em direção a Jericó. Nós estamos então encontrando esse lugar. O que há de especial nesse lugar que nós ainda não observamos? Olhe comigo. O que há de especial é o tabernáculo que fala do Senhor Jesus, que fala do Deus vivo de Israel. E agora a pergunta é, como isso tudo ainda pode significar mais coisas para o Senhor? 60 estacas, número de homem, 60 estacas que tem na base inferior prata. O que significa prata que está ali colocada na terra, na profundidade da terra, aquelas estacas, 60 estacas, estão falando exatamente de uma salvação que vem por meio de um homem. Eu quero que você caminhe comigo pelas imagens agora que eu vou mostrar a vocês, porque você vai perceber, por exemplo, que existem madeiras, muitas madeiras, e geralmente nós não prestamos atenção nelas, mas são elas que estão segurando a estrutura de couro, que está muito pesada, porque muita coisa foi colocada sobre aquela estrutura. Que você continue me acompanhando. Vamos olhar agora o tabernáculo e vamos ver as madeiras que estão no tabernáculo. E não são poucas essas madeiras. Na realidade, todas elas estão falando do Messias. Todas as madeiras presentes no tabernáculo falam do Messias.